Bom dia, irmãos, graça e paz, família e bemol, querido amigo, sejam muito bem-vindos mais uma manhã de domingo. Como é bom estarmos reunidos em o nome de Jesus. Nós estamos aqui no templo, você está na sua casa, o propósito é o mesmo, o objetivo é o mesmo, a inspiração é a mesma, o Deus que aqui está, aí também está, e estaremos unidos e reunidos no mesmo propósito. Tenho certeza que Deus lhe concedeu uma noite de descanso, e você pôde acordar hoje, nesta manhã de domingo, e observar aquilo que o salmista nos diz no Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Você sabe por que você dormiu bem? Você sabe por que você teve o privilégio de acordar hoje pela manhã? Porque enquanto você dormia, havia e há um Deus que vela pela tua vida, que velava enquanto você dormia, cuidava de você. E nós estamos iniciando mais uma semana para a glória de Deus. Não se atemorize, mesmo enfrentando esse lockdown, mas Deus está conosco. Deus certamente não desampara o seu povo. E cremos que a vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor. Basta que você olhe um pouco para trás e perceba como você teve uma semana abençoada pelo Senhor. Você teve a oportunidade de cultuar a Deus enquanto jovem, cultuar a Deus enquanto adolescente, cultuar a Deus enquanto homem e mulher. Você teve a oportunidade de orar junto com a sua igreja. Você teve inclusive a oportunidade de cantar na última sexta-feira com o Grupo Harmonia, numa live muito especial, onde você esteve presente. E nós louvamos a Deus por isso, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Cultue a Deus com alegria. Entenda que este é o momento para que você ofereça a Deus, ofereça a sua adoração, ofereça o seu coração, ofereça a sua vida, ofereça o seu melhor ao Senhor. E tenha uma certeza, que Deus falará grandemente ao seu coração. Eu não sei quais são tuas expectativas, eu não sei quais são as palavras das quais você espera receber, mas eu sei de uma coisa: há um Deus que sonda os nossos corações, e Ele falará aquilo que você precisa ouvir. Deus trará sobre a sua vida aquilo que você precisa receber. Ao Senhor e tão somente a Ele, toda a glória, toda a honra e toda a majestade. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero convidar a você a orar, agradecer a Deus por estas primeiras 9 horas desse dia de domingo, agradecer ao Senhor porque Ele tem sido fiel e cuidadoso sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, eleve os seus pensamentos a Deus. Santo Deus, nós te damos graças nesta manhã, porque, ó Deus, nós podemos dormir e, ó Deus, termos um sono tranquilo, porque ali tu estavas, ó Deus, diante dos teus filhos, velando, cuidando e nos protegendo, Senhor. E preparavas, ó Deus, um dia especial para que o teu povo, reunidos nos seus lares, mas reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo coração contrito de cultuar o teu nome, nós pudéssemos e estamos, ó Deus, nesta manhã, glorificando ao Senhor. Ó Deus, recebe este culto, Senhor, recebe os louvores, recebe toda a adoração, Senhor, que será prestada ao Senhor, e que o Senhor venha nos falar de uma forma única, que o Senhor venha nos falar de uma forma tremenda, que alcance cada coração dos teus filhos, daqueles, ó Deus, que ainda não deram um passo ao Senhor, que eles sejam tocados e tomados pelo teu Espírito nesta manhã, e que todos nós
estejamos cheios da Tua graça, Senhor, cheios, ó Deus, da Tua palavra. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que alegria, amados irmãos, estarmos na presença do nosso Deus. Neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler conosco o texto de Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Vamos ler todos juntos. Ah, soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Esse é o nosso Deus maravilhoso que tem realizado grandes maravilhas e nós vamos cantar com grande alegria o hino de número 7 do cantor cristão Maravilhas Divinas. Vamos cantar 2 estrofes deste hino e eu convido você a cantar e exaltar o nome do Senhor neste momento. Convidar você a mais uma vez ler o texto da palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 27. Eu já convido o grupo de louvor, depois nós estaremos cantando cânticos de louvor e exaltação ao nome do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Vamos cantar com alegria. Quando tudo
vencer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia
Glórias a Deus. Nós somos chamados a vivermos por fé e em fé. Porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se faz necessário que todo aquele que se achega a Ele, creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador de todos aqueles que o buscam. Os nossos olhos não veem, mas há uma certeza inquestionável em nossos corações. Deus existe, Jesus está conosco, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e nós somos chamados a vivermos por fé, pela fé e romper todas as barreiras da incredulidade, romper todas as barreiras da desconfiança, rompermos todas as barreiras das incertezas, pela fé, mas pela fé em Jesus Cristo. Salmos 96, verso 8, é o salmo que você pode ter na sua tela do seu smartphone ou TV, diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Queridos irmãos, nós já passamos do meio do mês de maio. Estamos encaminhando para o término desse mês. A Igreja do Senhor Jesus, ela é um organismo vivo, a casa espiritual, mas ela precisa ser entendida também como uma associação, como uma igreja que tem os seus compromissos mensais. E como compromissos mensais que temos, nós precisamos pagar nossas despesas. Este mês, apesar de ser um mês de incertezas financeiras, a igreja ela enviou a oferta de missões mundiais, a igreja enviou a oferta de missões estaduais, abençoando missionários espalhados no mundo e abençoando os missionários aqui no estado de Pernambuco. E nós conseguimos enviar essas ofertas graças à sua cooperação, à sua fidelidade, irmão, que não pode ser ocasional. Nós somos chamados por Deus para mantermos uma regularidade na entrega dos dízimos e das ofertas, porque há uma regularidade também de compromissos a serem saudados pela igreja. Você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, através da transferência bancária. Os dados estão aí no canto inferior da sua tela, ou através do depósito bancário. Esta é a conta da igreja, este é o banco, nós temos o CNPJ. Você pode inclusive fazer apenas com o seu smartphone, ou você pode fazer uma oferta agora. Você pode entregar o dízimo também através do PicPay, que é um aplicativo do qual nós estamos utilizando. Neste exato momento, você configura o seu celular através desse QR Code, que é essa imagem que está no canto superior da sua tela, ou em qualquer outro momento. Ou você pode solicitar a tesouraria da igreja que possa fazer esse recolhimento na sua residência. Mas não deixe de fazer a entrega e fazer com alegria, porque a palavra de Deus te convida a isso. Diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre em seus átrios, isto é, na sua presença, em seus cultos, trazendo ofertas. Nós estaremos orando ao Senhor nesse momento, orando pelos enfermos. Nós temos orado pelo irmão Pablo Augusto, todos os dias temos ligado para ele. Graças a Deus ele tem se recuperado muito bem, a irmã Jaciene também. Temos orado em favor da irmã Verônica Letícia Queiroz de Lima, irmã Rosineide, que está se recuperando também. E nós louvamos a Deus porque sabemos que o Senhor ele tem ouvido a oração do seu povo. A Bíblia nos estimula a isso, a palavra de Deus nos incita a isso, dizendo que nós devemos clamar
e obteremos a resposta vinda do Senhor. E este é o momento, irmãos, para que possamos aflorar talvez características e virtudes da igreja que por algum motivo estavam adormecidas. A virtude da oração. Este é o momento para que você possa usar com diligência e com sabedoria a oração. Ore a Deus pelos enfermos, ore a Deus uns pelos outros, mas estabeleça um compromisso de oração com um amigo seu, com um parente seu, diante de tantos conhecidos que você tem. Coloque no seu coração um propósito, você e Deus, o propósito de estar diariamente orando por uma pessoa, talvez semanalmente orando pela mesma pessoa durante 7 dias, mas esteja orando, meu irmão. Quando a igreja de Deus ora, as portas dos céus são abertas. Quando a igreja do Senhor ora, o inferno treme. Quando a igreja do Senhor ora, correntes são quebradas em nome de Jesus. O inimigo das nossas almas, ele não quer que a igreja ore. O inimigo da igreja quer que a igreja esteja adormecida, acanhada, envergonhada, entristecida. Mas esse não pode ser o DNA da igreja do Senhor. Mesmo diante de situações tão hostis à igreja, mas são esses momentos que levantam-nos, que nos faz perceber a necessidade de nos aproximarmos ainda mais diante do Senhor. E eu quero convidar você nesse momento, na sua casa, nesse domingo especial, pela manhã, a você orar ao Senhor. Você vai curvar a sua fronte, você vai se desligar de tudo. Não é o momento agora para você entrar no chat e mandar algum comentário, escrever nada. Não é o momento de você estar olhando mensagem de WhatsApp. Agora é o momento de você interligar totalmente o teu coração a Deus, a tua mente a Deus. Se esvaziar de qualquer outra coisa que não seja a vontade íntima de conversar com o Senhor. Amém? Você deseja isso? Então eu quero convidar nesse domingo de manhã o irmão Edivaldo Gaião Dias. Ele vai vir aqui à frente e ele vai orar ao Senhor. Graças a Deus, irmãos. Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, em Tua presença, Senhor, nos colocamos nesse momento com o coração cheio de alegria, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, que a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado e nos acompanhado. Deus, nós Te louvamos por esse amor, Senhor, que não pode ser medido, não pode ser calculado. Pai, como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem conduzido Teus filhos em graça e em misericórdia. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem mantido a sua fidelidade, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que tenha que voltar atrás. E a Tua fidelidade tem estado sobre a vida dos Teus filhos e sobre a manutenção, Senhor, da Tua igreja, dessa comunidade, como das pessoas que fazem parte dessa comunidade, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque a Tua fidelidade continua. Te louvamos, Senhor, porque podemos ouvir e saber e testemunhamos, Senhor, que o Senhor tem sido e continua sendo o esteio e a rocha sobre cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, continuamos clamando pela Tua misericórdia, mão poderosa, dando cura, trazendo livramentos. Pai, em nome de Jesus, tantos que já ouvimos de curas, de livramentos, Senhor, mas queremos também Te louvar por isso, Pai, porque cremos que esses que estão em recuperação também Te louvarão pela cura, também Te louvarão pela sua recuperação. Pai, em nome de Jesus, clamamos por nossa nação, clamamos por nosso estado, Senhor, e por todos os nossos governantes. Deus, em nome de Jesus, pela Tua única e poderosa misericórdia, nos colocamos diante do Senhor. Amém. Nós queremos convidar a irmã Mirela Barbosa, ela estará cantando. Eu quero trazer uma boa notícia enquanto a Mirela se aproxima. Dizer que a campanha da qual nossa igreja abraçou e lançou, o levantamento de cestas básicas, essa campanha ela foi muito mais daquilo que nós pensávamos ou imaginávamos. Havia uma proposta inicial de 10 cestas básicas e nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, um
pouco mais de 40 cestas básicas. Dizer que essas cestas básicas estão aqui na igreja. Então, se você, por algum motivo, você que nos assiste, está passando por alguma privação e precisa de uma cesta básica, você comunica ao pastor, você comunica a qualquer diácono da igreja, e nós estaremos organizando um dia e uma hora para que você venha receber aqui na igreja esta resposta da sua oração. Nós louvamos a Deus a cada irmão que cooperou com o coração, irmãos que literalmente foram generosos. Que Deus abençoe a tua vida e lhe conceda muito mais. E você que por algum motivo, meu irmão, gostaria de ter cooperado, mas neste momento sentiu-se privado de cooperar e pensa consigo, eu apenas orei. Eu quero te dizer que a sua oração foi fundamental para que conseguíssemos essas cestas básicas. Nós louvamos a Deus também, porque o irmão se torna um participante desta vitória que é de todos. Foi acreditar, eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre um amor onde não há saída. O impossível faz acontecer. O que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que fazer. Quando era difícil se torna possível.
Deus do impossível. Como é bom nós cantarmos e ouvirmos verdades. É uma alegria para mim estar com você nesta manhã, mais uma vez poder estar compartilhando a palavra de Deus, poder estar entrando na sua casa por meio da sua TV, do seu smartphone. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais um dia cultuarmos a Ele, de mais um dia agradecermos e termos os nossos corações alegres pelo que Ele tem feito. Toda a temática deste culto, você já percebeu, das leituras, dos hinos, gira em torno de um Deus que faz e que pode fazer o impossível. Isso é uma verdade da qual nós devemos tomar propriedade. Por que é uma realidade? Porque Deus, Ele continua fazendo e operando o impossível, de acordo com a sua boa vontade. E nós, como seus servos e filhos, temos a alegria e o privilégio de servir a esse Deus tão grandioso, tão poderoso e tão amoroso que nos ama. Eu vou convidar você neste momento a orar, a colocar diante de Deus esse momento, esta manhã, colocar diante de Deus a sua vida, pedir que Ele possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu, e que nesse momento, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez, ó Deus, te dou graças, ó Deus. Obrigado pela manhã de domingo que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Deus, por estarmos cultuando em família. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Ó Deus, nós cremos na verdade que já tem sido dita neste culto, que o Senhor é o Deus do impossível. E assim, ó Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos encha de fé, venha sobre nós, ó Deus, e assim possamos ouvir a Tua voz e vivenciar, ó Deus, o impossível do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto sagrado, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 36 e 37, onde tem uma afirmação que você conhece, talvez você em algum momento já ouviu, você que talvez ainda não serve a Deus, mas que cultua nesse momento, que participa por meio deste culto, por meio do YouTube, mas certamente já ouviu também esse versículo. E aí no versículo 36 e 37, eu convido você a estar acompanhando a leitura que diz: Eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. É interessante que, na minha memória, pelo menos 3 acontecimentos como esse aconteceu na Bíblia. É possível nós encontrarmos na Bíblia pelo menos 3 momentos em que Deus tornou real um sonho, tornou possível aquilo que era impossível na vida de 3 famílias. Em Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ver a velhice de Abraão e de Sara, e ali o anjo do Senhor chegando até eles, então profetiza, diz então que no tempo devido, um filho viria então aquele casal. E assim aconteceu, assim se cumpriu. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós sabemos, conhecemos a história de Ana, a mãe de Samuel, que orava no templo
e orava incessantemente, porque era uma mulher estéril e não tinha condição de ter filho. E aquilo muito a amargurava. E diante do poder de Deus, aquela mulher então engravidou, teve o seu filho, e o seu filho foi um grande profeta do Senhor, profeta Samuel. E agora nós encontramos a história de um homem e de uma mulher que se colocam diante de Deus, e essa história ela inicia lá no comecinho do capítulo 1, no versículo 5, quando nós então encontramos um homem chamado Zacarias, um sacerdote do Senhor, que então era casado com uma mulher, uma das filhas de Arão, e eram ambos justos perante o Senhor, viviam irrepreensivelmente e em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. Muito embora a condição humana, a velhice, a esterilidade na vida daquela família, mas serviam e eram fiéis a um Deus que poderia e fez um milagre grandioso. É o mesmo Deus que continua operando maravilhas hoje. É o mesmo Deus que nós precisamos confiar, que nós precisamos entregar as nossas vidas, a vida da nossa família, porque talvez a história não seja a mesma. Talvez o impossível nas nossas vidas, nas nossas famílias, não seja o impossível da vida de Zacarias ou de Isabel. Talvez seja um outro que nós, aos olhos físicos, não conseguimos enxergar que pode um dia vir a acontecer. Quem sabe a conversão de um filho, de um esposo. Deus, Ele continua operando o impossível para aqueles que confiam. Quando nós falamos dos atributos divinos, os que mais vêm à nossa mente são onipresença, onisciência e onipotência. Oni, um prefixo que tem uma origem latina, traz tudo ou todo. Então, presença, Ele está em todo lugar. Ciência, onisciência, Ele tem o conhecimento de todas as coisas, e onipotência, Deus, Ele pode todas as coisas. E nós não podemos desacreditar desta verdade, porque o poder de Deus vai além dos nossos entendimentos. A nossa mente é limitada, é finita, diante de uma mente que conhece todas as coisas, diante de uma mente que sabe todas as coisas, diante de uma mente infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus criador de todas as coisas, esse é o Deus que operou na história da humanidade. É um Deus de impossíveis. Muitos impossíveis aconteceram ao longo da história. Já pensou um povo diante de um mar que se abre? Já pensou um homem, um jovem que é jogado numa cova com leões, e durante toda a noite com aqueles leões, com aqueles animais ferozes, pela manhã permanece intacto? Já pensou um jovem que sonha, que por conta dos seus sonhos é colocado de lado, é vendido, mas Deus opera de uma forma tão grandiosa a história, fazendo com que coisas que não se poderia imaginar acontecesse. Falo de José do Egito, um hebreu que é vendido como escravo, mas que acreditou no Senhor, e Deus fez o impossível acontecer, colocar um hebreu como segundo homem no Egito. Esse é o poder de Deus, da qual ninguém pode impedir, da qual ninguém pode sequer interferir ou tentar.
Esse texto que nós lemos retrata a história de uma família que carecia de um impossível. Como eu disse, talvez neste momento na sua casa algo tem tomado o seu coração, algo tem trazido reflexão, trazido temor, mas nós precisamos confiar de que Deus pode fazer o que para nós é impossível. O impossível de Deus é possível, porque para nós aquilo que entendemos como impossível, para Deus é possível. Um homem chamado Jó, certa vez, entendeu esta verdade. Lá no capítulo 42 de Jó, nós encontramos o seguinte versículo, a seguinte declaração: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Talvez você me pergunte, mas pastor, se Deus é tão poderoso, se Ele pode tanta coisa, por que existem tantos problemas? Por que os problemas são tão grandiosos em nossa frente? Por que estamos passando atualmente? Por que essa situação de pandemia tem tirado a paz, não só do nosso estado, mas de um mundo inteiro? Será que Deus não está vendo essas coisas? Mas, irmãos, é interessante que o agir de Deus, ele vem de acordo com os seus propósitos. Inclusive, se você, talvez a sua Bíblia, em outras Bíblias, traz uma explicação maior da clareza do texto bíblico, não que é outras palavras, mas dependendo da tradução, você vai encontrar que, porque nada é impossível para Deus diante das suas promessas. Não é que é um outro texto, uma outra palavra, mas diante das traduções, a gente encontra algumas traduções. O texto que nós lemos de Jó 42:2 vai dizer que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então a primeira coisa que nós entendemos acerca de um Deus que opera o impossível é que Ele faz de acordo com a sua vontade, não de acordo com o que nós diagnosticamos do que Ele deve ou não fazer, porque nós não determinamos o que Deus deve fazer, ou o que Deus tem que fazer. Deus, Ele simplesmente faz segundo a sua vontade, segundo os seus planos. O impossível de Deus só acontece quando Ele quer. A resposta, se você tiver o interesse de ler lá em Gênesis, no capítulo 18, você vai ver que o anúncio do anjo para aquela família era, olha, num tempo oportuno, num tempo determinado. É o tempo que é de Deus. É o Kairos, o tempo de Deus. Não meu tempo, não seu tempo. Não é porque as coisas, a situação, por mais que pareça difícil, não é porque nós estamos vivendo isso que Deus não tem visto. Ele conhece. E Ele sabe de tudo o que está acontecendo e tudo está na palma das suas mãos. Ele é o dono da história. E é por isso que muitas vezes nós, com a nossa mente limitada, achamos que Deus deveria fazer isso, Deus deveria fazer aquilo, Deus deveria trazer a cura para a Covid-19. Vai! No tempo oportuno, Ele vai permitir que homens e mulheres, pessoas, encontrem no tempo de Deus. O impossível vai acontecer no tempo dele. E uma outra questão, quando se trata de dificuldades e de problemas, nós precisamos entender que Deus, Ele usa esses problemas para aperfeiçoar o seu povo. Lá em Romanos, no capítulo 5,
nós vamos ver que as tribulações, elas produzem paciência, e a paciência leva à esperança, é um aperfeiçoamento. Então, as crises e as lutas, os problemas que surgem, nós precisamos entender que estão diante do nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, e Ele vai operar no tempo e na vontade dEle. Conta-se a história de um homem, de um navegante, que diante de uma viagem ele então afundou, ele naufragou com toda a tribulação daquele navio. E ele foi então o único sobrevivente daquele naufrágio. E ele agradeceu a Deus porque conseguiu, nos pedaços do navio, conseguiu se pendurar, se segurar e se manter vivo diante de uma tábua que tinha achado. Depois a maré levou e conduziu aquele homem para uma ilha, e era uma ilha deserta, sem nenhum habitante. E ali ele então agradeceu mais uma vez a Deus, por Deus ter permitido ele chegar até terra firme. Ali ele fez uma cabana, começou a caçar, a colher, e agradecia a Deus, porque tudo estava acontecendo de uma forma boa, agradável a ele. Até um determinado momento, aquela ilha, por ser uma ilha distante, não era uma rota marítima, e num determinado momento, quando ele volta à sua casa estava pegando fogo, a sua cabana. E ali ele para e se entristece, porque tudo que ele tinha estava sendo queimado. No dia seguinte, encosta então naquela ilha que até então não tinha nenhum habitante, um navio, que viu a fumaça, e então foi resgatar aquele homem. E aquele homem mais uma vez teve a oportunidade de glorificar a Deus, porque mesmo aquele momento difícil na vida dele, estava sob o controle de um Deus que cuida dos seus, e ali ele teve o seu resgate. Então, irmãos, tudo, exatamente tudo, está diante do nosso Deus, um Deus que opera o impossível nas nossas vidas. Nós não podemos duvidar, nós precisamos crer. O combustível, o que nos leva a perceber o impossível de Deus acontecer, é a nossa fé. O texto de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, vai dizer que Jesus ele responde aos seus discípulos: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Esse texto ele traz uma narrativa da cura de um jovem lunático, que os discípulos não conseguiram então expulsar o demônio que afligia aquele jovem. E os discípulos foram até Jesus. Jesus então expulsa com autoridade. E então responde àqueles homens: olha, tudo é possível ao que crer. Esta mesma narrativa se encontra lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. É a mesma história. E ali nós vamos ver mais detalhes, por serem evangelhos sinóticos, nós vamos ver detalhes de uma outra perspectiva. E ali Jesus vai dizer: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, e ele então obedecerá. A nossa fé, ela é o combustível para Deus operar o impossível nas nossas vidas e na vida da nossa família. Não podemos desanimar. Não podemos olhar para os problemas e acreditar que chegamos no fundo, no limite. Não podemos olhar para o problema achando que é o fim. Nesses dias nós temos visto muitos milagres de Deus. Diante de uma pandemia, onde o grupo de risco são idosos,
doenças pré-existentes, nós temos visto idosos que são curados, que talvez entrou naquele hospital e os médicos olharam e não havia esperança. Mas o tempo passou e nós temos visto a alta, a cura, o retorno à sua vida, à sua família, de pessoas que talvez foram desenganadas. Nunca é o fim quando Deus não determina. O fim só vai acontecer quando Deus determinar. A história só vai se findar quando Deus determinar. Deus só vai deixar de agir quando Ele quiser. E Ele operará o impossível, sim, diante da sua vontade e dos seus planos. Cabe a nós, o seu povo, a mim, a você, cabe a nós percebermos a vontade de Deus. E assim como Zacarias e Isabel, pessoas íntegras, pessoas justas diante de Deus, pessoas tementes, que observam, que buscam, que vivem uma vida pela fé, aquilo que nós cantamos no início deste culto, rompendo em fé. Cada vez que a fé é provada, o Senhor nos fortalece, e de dia após dia, nós precisamos crer no Senhor. Olha, queridos, eu queria concluir a minha palavra com o maior impossível que Deus já operou na minha vida e na sua vida. O maior impossível que Paulo vai descrever lá em Romanos, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, quando ele diz que pela graça nós somos salvos. E no versículo 9 ele diz assim, olha, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aquilo que não tinha possibilidade de nós termos uma intimidade, uma comunhão com Deus, porque o pecado tinha rompido, o pecado tinha feito separação, porque tudo aquilo que a minha vida pecaminosa fazia era me afastar do meu Deus. Isso também foi quebrado, foi então aniquilado. O pecado que agora existe, deixa de existir sob o poder salvador de Jesus Cristo. E o impossível que era eu ir até Deus, agora se torna possível pela morte, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, precisamos ter uma vida de fé nas verdades de Deus, nos planos de Deus, na vontade de Deus. Ele fez com que nós, que andávamos sozinhos, solitários, agora pudéssemos viver em família. Porque todo aquele que crê, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fazemos parte de uma grande família. Eu, você, pastor Elcio, nós fazemos parte de uma grande família que era impossível existir, mas pelo poder de Deus se tornou possível. Família de Deus, família espiritual, agora aguardando uma mansão celestial preparada pelo nosso Pai, agora vivendo em comunhão com os irmãos. Esse é o plano de Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31? Se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Que nessa manhã nós possamos refletir no poder de Deus. Que nessa manhã nós possamos refletir no agir poderoso de Deus. E possamos crer, porque tudo é possível ao que crer. Um Deus que quer continuar operando o impossível na vida dos seus. É por isso que o privilégio e a alegria agora é de sermos
filhos de Deus. Então lembre-se, eu não sei qual é o problema ou a aflição que toma conta da tua família. Eu não sei o que é a barreira ou o tamanho do impossível que você tem enxergado aos seus olhos. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega tudo. Todos os anseios. Entrega ao Senhor. Coloca diante deste Deus, o Deus do impossível, que pode operar o impossível na sua família, na minha família, nas nossas famílias. Que tenhamos um dia de reflexão e que possamos em todo o tempo confiar nesta verdade. Que Deus te abençoe, que nós possamos juntos podermos experimentar durante todo este dia a graça, a misericórdia do nosso bom Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Guarde-a no seu coração. Não permita que esta palavra seja sufocada, assim como nos ensina a parábola do semeador em Mateus capítulo 13, mas alimente essa palavra, para que ela possa trazer frutos e frutos em abundância sobre a tua vida. Eu não sei quais são os teus impossíveis, mas a palavra de Deus nesta manhã de domingo te ensinou a você eleger todos eles e colocarem diante de Deus. Coloque diante do Senhor. Ele diz no Salmo 2 que nos daria todas as estrelas dos céus e os reinos deste mundo como propriedade. Não existe impossíveis ao Senhor. Talvez seja a você, aos meus olhos, aos teus olhos, não a Ele. Apresente, liste um por um e diga: Senhor, faça-se a tua vontade sobre a minha vida. Nós estamos chegando ao final deste culto. Nós louvamos a Deus pela sua vida que esteve conosco, participando, cultuando, glorificando a Deus. Eu quero desafiar você e estimular você a estar logo mais no culto à noite, irmãos. O culto de domingo à noite é às 6 horas da noite, 18 horas. Você está em casa, nós estamos em quarentena, de lockdown. Eu quero aproveitar, dizer a você, se organize. Logo antes das 6 horas, por volta de 5h40, a comissão de mídia já manda o link do culto e a gente divulga. E aí você já acessa e fica na expectativa que aquela contagem regressiva se inicie para você cultuar ao Deus das nossas vidas. Amém? Quero orar, quero convidar aqui a equipe de louvor, porque depois da oração final esta equipe estará cantando. Quero dizer a você que ore em favor da irmã Alda, ela está enferma, carece muito das nossas orações. Nós temos na segunda-feira, amanhã, não é? Às 8 horas da noite, o Papo Jovem. Então toda a juventude está convidada a estar presente nesse segundo Papo Jovem, amanhã, segunda-feira, 8 horas. Nós teremos na terça-feira, depois de amanhã, um estudo especial para todas as mulheres cristãs, todas as mulheres, na sala Google Meet. A nossa educadora cristã estará trazendo uma palavra, a juventude também é na sala Google Meet, e nós queremos estimular você a estar participando, se envolvendo de todas as atividades da igreja. Temos atividade para jovens, para homens, para mulheres, para adolescentes, para toda a igreja. Se envolva em nome de Jesus. E como é que você diz em casa? Amém. Então vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça sempre bendita de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, o Deus do impossível, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje,
sempre, não apenas diante do teu povo aqui representado, mas diante de toda a face da terra. Assim nós oramos por amor de Jesus Cristo, e você diz, meu irmão, amém.